Olá, hoje a gente vai mergulhar na história e no propósito de uma das figuras, sem dúvida, mais impactantes que já existiram. E essa é uma narrativa que, para milhões e milhões de pessoas, não é só sobre um grande mestre religioso, sabe? É sobre a própria intervenção de Deus na história da humanidade. Então, vamos juntos entender essa história bem do comecinho. E olha que interessante. Para a gente entender essa história direito, o ponto de partida não é uma manjedoura em Belém. Não, a gente precisa voltar muito mais no tempo. A gente começa na própria eternidade. A ideia central aqui é que Jesus já existia antes de tudo. Ele era o divino que, por escolha, decidiu entrar na nossa história, na história humana. E essa entrada na história não foi algo de repente, sabe, um improviso. Pelo contrário, foi na verdade o ponto alto de séculos e séculos de promessas e profecias que foram se desenrolando ao longo da jornada de todo um povo. O que a gente vê aqui é como se fosse uma imensa tapeçaria profética, sabe? Que foi sendo tecida ao longo de séculos. Pensa bem, lá em Gênesis já tinha a promessa de uma vitória sobre o mal. Depois, com Abraão, a promessa de que todas as nações seriam abençoadas. Aí vem Moisés e a promessa de um novo profeta. Davi e a promessa de um rei com um trono eterno. E, uau, a descrição de Isaías sobre o Messias que iria sofrer. Cada um desses fios, cada uma dessas histórias, apontavam para uma única pessoa. E o jeito como ele chega ao mundo mostra bem essa origem. O nascimento virginal não é só um milagre por ser um milagre. É um sinal claro, um recado de que essa obra toda não dependia da força ou da capacidade humana. Era uma iniciativa totalmente divina, que cumpriu as promessas de um jeito humilde e, vamos combinar, bem inesperado. Bom, com a chegada dele, o foco muda para sua mensagem pública. E não era só um monte de boas ideias ou regras de moral, não. Era o anúncio de que uma realidade completamente nova tinha começado a acontecer aqui na Terra. Mas o que é esse tal de reino de Deus? Então, não é um lugar, um território geográfico. É uma nova forma de se relacionar com o divino. A ideia de que Deus não é um ser distante, bravo, mas sim um pai, próximo, amoroso e que se importa de verdade com o nosso dia a dia. E isso fica muito claro aqui. Os ensinamentos dele vão muito mais fundo que a lei que já existia. Não se tratava mais só de evitar o ato de matar, mas de arrancar o ódio lá de dentro do coração. Não era só evitar o adultério, mas controlar o desejo que começa no olhar. O padrão foi elevado, do comportamento que todo mundo vê para a condição interna do ser humano, chegando ao ponto de ensinar a amar até os inimigos. E esses ensinamentos tão radicais sobre o coração humano nos levam direto para o ponto central de toda a missão. A cruz não é apresentada como um acidente trágico, mas como o objetivo, o clímax de toda a sua vinda ao mundo. Então, o ponto crucial é este. O problema que precisava ser resolvido era a separação entre a humanidade e o Criador, uma barreira que a Bíblia chama de pecado, e nenhum esforço humano, por maior que fosse, conseguiria consertar essa ruptura. E a solução para essa reconciliação foi um sacrifício. Jesus, que viveu uma vida perfeita, morre a morte que a humanidade merecia. É fundamental entender que isso é descrito como um ato voluntário, sabe? Uma entrega, e não uma derrota. E o resultado disso é um paradoxo poderosíssimo. Na cruz, a justiça de Deus e o amor de Deus se encontram. O pecado é julgado, condenado, mas a pessoa que pecou, essa sim, recebe a oferta do perdão. Agora, se a história acabasse na cruz, seria uma tragédia, certo? Mas o que vem depois é apresentado como a prova final, a validação de tudo que ele disse e fez, a vitória sobre a própria morte. A narrativa tem quase que 3 atos dramáticos. Primeiro, a morte, que parecia ser o fim de tudo. Depois, o silêncio do túmulo, onde toda a esperança parecia ter sido enterrada junto com ele. E então, ao terceiro dia, a ressurreição, que vira o jogo e muda completamente o significado de tudo o que tinha acontecido antes. E por que isso é tão importante? Porque a ressurreição pega um conjunto de ensinamentos, uma filosofia de vida e transforma numa realidade viva, poderosa. É a prova de que o pecado e a morte foram derrotados e que a promessa de vida eterna é algo real, concreto. Essa vitória sobre a morte não é só um fato histórico para a gente admirar de longe. Ela é a base para as consequências práticas e pessoais da mensagem. O chamado não era para formar uma plateia de ouvintes, mas sim um movimento de discípulos. E ser um discípulo envolve uma transformação completa. Arrependimento não é só sentir culpa, é mudar a rota da vida. Fé não é só concordar com uma ideia, é confiar de verdade.
Obediência não é seguir regras por obrigação, mas viver num relacionamento. E tudo isso se resume em amar a Deus e ao próximo, entendendo que a verdadeira grandeza está em servir. E aí, a narrativa toda não termina com uma simples informação. Na verdade, ela deixa uma pergunta no ar. Diante de tudo isso, dessa história, desses ensinamentos, desses atos, qual seria a resposta? Ficar em cima do muro, pelo visto, não é bem uma opção. A resposta definitiva, segundo o próprio Jesus, é esta declaração. E ela não é apresentada como mais uma opção entre várias, mas como o único caminho seguro para a reconciliação com Deus. Uma afirmação que, embora exclusiva, é baseada no amor. E, para fechar, fica este pensamento. A fé verdadeira, de acordo com essa narrativa, não deixa para depois. A resposta a esse chamado é algo para agora, não para amanhã. A ideia é que agir imediatamente é uma das maiores provas de que a convicção é real. A pergunta que fica é, se a obra já está completa, qual é a resposta que essa história toda exige?